pergunta é assim, eu ia perguntar qual o seu referencial de alguma pessoa que é científica. Qualquer pessoa, se você tiver. Você conhece alguém? Não, meu referencial como cientista é o Stephen Hawking. Eu acho que, pra mim, meu maior referencial atualmente como cientista da área de história é o Riesling. Uma pessoa que faz ciência, só isso. Alguma pessoa que faz ciência? Aí se eu falar o nome dela, falar, eu conheço ou eu gosto de tal pessoa, acompanho tal pessoa. Paulo Novas Cunha. Pera, quem? Fala. Paulo Novas Cunha. Pitágoras da Conceição Bispo. Que você conhece. A Laura e a Ana do canal Nunca Vi um Cientista. Meu nome é Sandra Aparecida Ferreira. Eu fiz a graduação na Faculdade de Ciências e Letras. Ingressei em 1984, então, como aluna, e depois me tornei docente no ano de 1989. Fiz o curso de letras, né? Então a minha carreira, o meu exercício acadêmico, minha vida profissional é totalmente ambientada na Unesp. Então, eu sou a Sandra Cristina Linoli. Eu entrei na Unesp em 1987. Eu tenho 61 anos de idade. E quando eu entrei na Unesp, que eu passei no vestibular, eu fiquei muito feliz, muito apaixonada, porque a minha intenção era, eu nem pensava na graduação. Eu queria era passar pela graduação e já começar a fazer a pós, né? Eu pensava muito que eu queria fazer em literatura. Meu nome é Lívia Cerezani Munhoz, eu tenho 21 anos. Eu estudo na Unesp desde o ano de 2020 e faço ciências biológicas, sou do departamento de biologia. E na Unesp, atualmente, eu sou do laboratório LEA, que é o Laboratório de Ecologia de Invertebrados Aquáticos, onde eu pesquiso mais a fundo a ecologia de riachos e comparo as mudanças de uso do solo desses riachos com a riqueza de invertebrados aquáticos presente nele. Bom, meu nome é Lúcia Helena Oliveira Silva, eu sou professora aqui desde 2006 e da disciplina História da África. Eu sou de Campinas, a minha formação é pela PUCamp, eu fiz História, depois fiz mestrado em História da Educação e doutorado na História, ambos pela Unicamp. Meu nome é Maia Angélica Pandolfi, eu tenho 48 anos, eu atuo na Unesp já há 19 anos como professora. Eu entrei em 2004 no campus de Lausanne e atuei como professora lá durante 5 anos, mais ou menos. Em 2010 eu me concursei aqui no curso de letras como docente e trabalho na área de língua espanhola e de literaturas de língua espanhola, do Departamento de Letras Modernas. Então, bom, eu tive uma vida universitária muito intensa, né? Eu era muito pobre, muito mais pobre que agora, obviamente, mas era pobre, era um estudante. Eu era uma estudante que eu entrei aqui e fui morar na moradia estudantil, e eu tive que pedir o auxílio de estudante carente, e o que eu vejo assim também como um diferencial daquela época é que as lutas estudantis, elas começavam lá na moradia. Os líderes que organizavam a moradia estudantil eram os mesmos líderes que depois reivindicavam aqui a questão da ampliação do auxílio, né, permanência para os estudantes. Então, hoje a gente tem, eu vejo, né, um auxílio permanência que ainda não é suficiente, que os alunos lutam pela ampliação dele, mas comparando com aquela época, naquela época a gente praticamente esperava durante um ano todo para conseguir uma vaga na moradia, uma bolsa para aluno carente. Me chamo Tânia Regina De Luca, eu trabalho na Unesp de Assis, na FCL, desde 1990. Quando eu entrei aqui na faculdade, eu só tinha um mestrado. Toda a minha formação eu fiz na USP, a graduação, o mestrado e posteriormente o doutorado também fiz na USP. Então eu faço parte de uma geração que a gente pode dizer privilegiada
que você ainda entrava na universidade quando você não tinha o título de doutor. Quer dizer, hoje isso é praticamente impossível, né? Qualquer concurso público, em qualquer universidade do país, um dos pré-requisitos é você já ter o doutorado. Mas quando eu vim aqui, eu só tinha concluído a minha dissertação de mestrado. Então, foi muito interessante porque eu pude fazer o doutorado na USP, já sendo professora da Unesp. Meu nome é Andréa Lúcia Dorini de Oliveira Carvalho Rossi. A minha relação com a Unesp, ela é grande parte da minha vida. Hoje eu tenho 53 anos, prestes a completar 54. Estou vinculada à Unesp por 3 formas. Os meus pais são egressos do campus de Assis, da Faculdade de Ciências e Letras de Assis. O meu pai foi formado em História pela primeira turma, né, de História da nossa faculdade, e minha mãe, ela também é formada em História pela segunda turma do nosso curso na Faculdade de Ciências e Letras de Assis. Em 1972, o meu pai ingressou como professor substituto. Nessa época eu tinha 3, 4 anos, e depois ele foi efetivado como professor da Unesp, quando se transformou Unesp, em 1976. E ingressei na Unesp como aluna. Então, né, a minha relação era essa, de familiaridade e convivência com a comunidade como uma filha de professor, que era do Departamento de História, e então estou como dedicação exclusiva desde junho de 2008, e na pós-graduação como professora orientadora, eu estou na Unesp desde 2004. Meu nome é Yara Rosenda Nobre, eu tenho 24 anos. Eu estou na Unesp, eu fiz 4 anos de graduação, estou no primeiro ano de mestrado, mas fiquei 1 ano sem fazer um projeto, então eu estou há 6 anos aqui. Então, o curso aqui de História foi o segundo curso criado aqui na Unesp de Assis. O primeiro curso foi o curso de Letras, né, e o segundo curso foi o curso de História. Nós não podemos esquecer que a Unesp foi criada em 1976, né, então ela é uma universidade relativamente recente. Mas havia uma política, desde o final dos anos 50, do governo do estado de São Paulo, de levar, né, faculdades isoladas para o interior do estado, porque até então a gente tinha só a Universidade de São Paulo. E vocês vejam, né, nem todos os alunos, né, mesmo hoje, imagine quase meio século atrás, né, mais de meio século, das pessoas saírem do interior do estado e irem fazer os seus cursos superiores unicamente na USP. Então, houve uma política, né, do governo do estado de São Paulo para criar as faculdades isoladas, né? E foi nesse bojo que foi criada aqui a faculdade em Assis. Mas também foi criada em outros lugares, em Araraquara, né, o curso de odontologia, em Marília. Então, existiam vários cursos de faculdades que se chamavam isoladas. Isoladas pelo fato delas não comporem uma universidade, né? E é durante a ditadura militar, em 1976, que essas faculdades ditas isoladas serão reunidas, né, numa nova universidade que passou a se chamar Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Olha, a Unesp que eu conheci, ela não difere muito de hoje, mas eu hoje, com todo esse tempo, eu consigo entendê-la melhor. Diferentemente de onde eu estudei, ela é uma universidade descentralizada. Então, significa que ela tem um peso maior para algumas questões do que outras. A outra questão é que, por ser um lugar menor, eu acho a relação muito mais próxima entre alunos e professores do que nos lugares por onde eu passei, onde a relação era muito mais formal. E eu acho isso um ganho em alguns aspectos. Eu também percebo que os alunos, por virem morar no interior e numa cidade com poucas opções de lazer, eles acabam se reunindo muito mais. Professora, o que é ser mulher na universidade, ao seu ver?
Olha, ser mulher na universidade é como ser mulher na sociedade lá fora, né? A gente aqui vive num microcosmo, aqui faz parte da sociedade, não é a bolha propriamente dita, como costumam falar. Aqui é uma extensão da sociedade. Então, os preconceitos, a discriminação, né, todos os obstáculos que a mulher costuma sofrer lá fora, a gente também tem aqui dentro. Não vou dizer que não temos. Agora, nós precisamos pensar também que, ainda que as mulheres entrem, né, na universidade, não só como alunas, mas depois como professoras, a gente vê que é muito difícil, às vezes, se chegar aos cargos mais altos, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a USP, a gente teve uma reitora na USP até hoje, né? Professora Sueli. Se você pegar na Unicamp, salvo engano, não tivemos nenhuma reitora na Unicamp. Né? E também na Unesp, nunca tivemos nenhuma reitora. Nós tivemos vice-reitoras, nossa atual vice-reitora, a professora Maísa, e tivemos também a professora anterior, né, que é professora da medicina, a professora Marilza, né? A professora Maísa é da área de Araraquara, se não me falha a memória, ela é do pessoal de, se não me engano, é de Química. Mas posso estar enganada, mas acho que a professora Maísa está no curso de Química, enquanto que a professora Marilza é professora, né, agora aposentada, mas continua na pós-graduação do curso de Medicina. Tivemos várias pró-reitoras mulheres, mas veja que é difícil, né, que as mulheres ocupem os cargos de direção. E não só na Unesp, na USP, na Unicamp, mas também no CNPq, mas também na CAPES, mas também no Ministério da Educação. Então, quando a gente faz esse levantamento, a gente vê que muitas vezes, né, a despeito delas entrarem no ensino superior e entrarem na própria universidade, ainda há, né, dificuldades para se chegar nos cargos de direção, né, nos cargos de mando e nos cargos onde você vai realmente construir a política científica brasileira. Bom, ser mulher na universidade é, na verdade, uma conquista, né? Não faz muito tempo que nós, mulheres, nós conquistamos os direitos de alfabetização, direitos de educação, direitos de voto. E por mais que na minha geração hoje é mais comum terem mulheres dentro das universidades, na minha sala, inclusive, é bem equilibrada a questão de mulheres e homens, né, no curso de biologia. Mesmo assim, eu acredito que cada mulher que entra na universidade, e principalmente que sai da universidade, é uma conquista nessa luta antimachismo, nessa luta de reconhecer que a mulher é capaz de fazer o que ela quiser. Bom, ser mulher é sempre, né, uma definição altamente complexa. A gente tem uma filosofia, né, que trata da definição do que seja ser mulher, mas ser mulher na universidade é, sobretudo, uma etapa assim, de conquista de um espaço e de uma voz. Nada te é dado, né, com muita facilidade. Então, sempre na condição feminina, nós temos que realmente um esforço extra, né, para marcar o nosso lugar, a nossa fala e o nosso direito ao exercício pleno, né, acadêmico e pessoal, inclusive. Olha, é uma questão bastante interessante, porque a universidade, na sua formação, ela sempre foi masculina, ela tem uma linguagem masculina e ela tem perspectivas masculinas. Então, a perspectiva masculina que eu digo, ela não prevê que você se case, tenha filhos, se afaste, porque você tem uma exigência de trabalho na produção, na extensão, na pesquisa e na docência que não permite espaços, porque a gente nós somos avaliados constantemente. E esses espaços que são naturais na vida das pessoas não são considerados. Então, muita gente adia. O meu caso não foi exatamente que eu adiei a maternidade. Eu demorei mesmo para casar e não tinha interesse de ter filhos. Mas eu percebo que muita gente tem que adiar para poder estudar, trabalhar, porque não é compatível que essas atividades sejam feitas juntas.
Não é fácil, né? Principalmente trazendo essa amplitude de leituras, né, dos vários papéis que eu vivenciei nessa minha relação com a Unesp. Não foi um papel fácil, não é, eu digo que não é um papel fácil até hoje. Nas minhas experiências, muitas vezes, eu vejo que a mulher ela precisa assumir posições masculinizadas para que ela possa ser ouvida. Sinto que muito me subjugam, tipo assim, que eu, como se eu não tivesse a capacidade de fazer aquilo que eu me proponho fazer e aquilo que eu faço. E eu não acho que isso seja só pra mim, no meu caso, mas eu acho assim, que todas as mulheres são submetidas a esse tipo de situação. Você nunca é levado a sério, ao que você quer prestar é levado a sério, porque muitas vezes você tem que ter uma postura um pouco mais firme do que homens teriam, no caso, homens cis teriam. Eu sou de São Paulo, moro em Assis, mas eu tô a todo momento preocupada com o que a minha família tá em São Paulo, porque eu sinto que a minha mãe, por exemplo, deve estar sobrecarregada numa hora dessas, então isso vem da mulher, é muito intrínseco, porque fique você nunca tá tranquila ou em paz, você tá sempre com uma preocupação, e isso afeta toda a sua vivência dentro do seu trabalho, dentro da sua pesquisa de alguma forma. O que é ser cientista? Bom, assim, pelo que eu vejo, a pergunta cientista, eu vejo aquele que estuda as ciências, né? De vários temas, né? Não vejo só como cientista que estuda o espaço, ou que estuda as leis da física, as ciências biológicas para transformar aquele conhecimento numa vacina. Eu acho que a universidade, trazendo o que é cientista, para mim também é na área da comunicação, das línguas, né? Do aprendizado, do curso de letras, do curso de psicologia, do curso de história. Eu acho que todos levam a ser um cientista daquela formação que você se aprofundar mais. Né? Para mim, a ciência é, sobretudo, um lugar de produção de conhecimento, né? Um lugar em que nós possamos compreender melhor o mundo que nos rodeia e a nós mesmos, né? Como seres agentes de uma civilização. Eu considero que, inclusive, a arte, né, é uma forma, talvez uma das mais notáveis, de produzir conhecimento a respeito do mundo e a respeito da subjetividade humana. Então, sem dúvida, né, como produção de conhecimento, a área de humanas é de uma riqueza ímpar, né, porque dá uma dimensão de quem somos, de onde viemos, né, então é alguma coisa que não é valorizada, talvez na justa medida, né, mas que é um tipo de conhecimento fundamental para que a nossa espécie possa se compreender no que ela tem de melhor e também de pior. Sou professora, sou formada em História e Pedagogia, ambas licenciaturas. Portanto, né, eu vejo já de pronto, né, uma grande resistência de se ver as ciências humanas como ciência. A gente sempre tem que provar, né, que as ciências humanas são também parte do conhecimento científico. E quando nós trazemos a essa balança as licenciaturas, muito se traz diante de um contexto brasileiro da segunda metade do século XX de que licenciatura não faz ciência, que licenciatura não é conhecimento, que licenciatura não é objeto de reflexão teórico-metodológica para a produção de um conhecimento. Como classicista, eu sou, né, pesquisadora na área de estudos clássicos, ou seja, eu trabalho na área de história antiga e dos estudos clássicos, eu vejo um reconhecimento maior
de que realmente nós fazemos ciência, nós produzimos conhecimentos que podem mudar os discursos historiográficos. Ser cientista, eu acho que vou ser muito clichê, mas eu acho que é pesquisar. E assim, sendo muito objetiva, mas eu acho que é pesquisar. E eu tenho, a gente tem uma noção muito diferente, porque como a gente é de humanas, não parece que a gente é tão cientista quando a gente é. E eu não tinha essa noção antes de entrar na universidade. Eu acho que eu entrei por outros motivos e eu me encontrei dentro da história. E aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a entender como a história pesquisa, e ela é tão científica quanto matérias que são mais, sei lá, orgânicas, né? Eu acho que sim. Quando você pensa em um cientista quando você é pequena, quando você é criança, você não pensa em um historiador, você pensa em pessoas com binóculos, sei lá como é o nome daquele negócio. Aquilo, você não pensa, sei lá, você estudando um documento e tudo mais. E eu acho que ser cientista por abranger tantas humanidades, quanto as exatas, quanto as biológicas, esse conceito muito amplo. Descreva a carreira científica no Brasil atualmente. Bom, a carreira científica no Brasil atualmente, eu acho que existe uma diferença muito grande entre a carreira científica do homem e a carreira científica da mulher. Infelizmente, a carreira científica no Brasil, como em muitos países, ainda é medida com a régua do patriarcado. Então, a quantidade de artigos que você pesquisa, a dedicação integral à pesquisa, as mulheres são medidas com essa régua. Então, nós nos sentimos muito discriminadas nesse sentido. Por quê? Porque tanto o homem quanto a mulher têm o direito de ter uma vida familiar. E a gente percebe que muitas mulheres que até gostariam de ter uma vida familiar acabam abrindo mão disso em prol exclusivamente do trabalho. É uma escolha. Mas conciliar a vida familiar com a vida de cientista, com a carreira científica no Brasil, sendo mulher, é muito difícil. Em 75 anos de Unesp, qual é a memória que mais te marcou sobre a história do campus? O campus da Unesp de Assis passou por muita coisa. Sempre a gente tem um episódio durante a ditadura militar, você tem professores no campus que vivenciaram e tiveram períodos muito difíceis por causa disso. Mas o que me marca muito quando eu entrei no campus e comecei, sei lá, me interessar pela história de outra forma, porque eu via de uma forma no ensino médio, quando você está pensando em entrar no cursinho, e você me entendi de outra forma dentro do próprio curso. E o que me marcou, por que pareça, foi uma palestra da minha orientadora, da Lúcia, porque a Lúcia, ela é em si ela é um destaque, eu acho que na Unesp. Ela é diferente, ela é a única dela, ela é a única mulher preta no curso. E vindo da família que eu vim e da vivência que eu tive, ver a Lúcia no lugar que ela estava falando, ela encheu o auditório, ela encheu o Merice, e foi muito bonito. E aquilo me marcou, era um minuto que eu vi a apresentação que ela estava fazendo, eu falei, eu quero fazer isso, eu quero pesquisar. Em 65 anos de Unesp, qual a memória que mais te marcou sobre o campus? Ai, é difícil eu pensar em qual a memória me marcou mais, porque as minhas experiências junto ao campus foram muito diferentes em vários momentos. E eu digo que eu passei a viver o que é a Unesp, realmente ao que é a Unesp e todo o campus, a partir de 2015. Porque até então eu tinha uma vivência segmentada, parcial, enquanto docente, e restrita ao departamento de História. Então, para mim, esse fato é um fato que me marca enquanto mulher que assume uma gestão em uma universidade, em uma unidade que até então não tinha nenhum tipo de participação em direção, em
cabeça mesmo, em CAPT, né? No caso, né, na liderança, não tinha tido nenhuma mulher. Nós tivemos algumas vice-diretoras anteriores, mas não uma diretora. A última questão, se você pudesse deixar um recado para as futuras cientistas que a Unesp está formando, qual mensagem você gostaria de passar? Lute pelo que você acredita. Não abaixe a cabeça, responda. Eu acho que essa é a melhor coisa que a gente tem que fazer, né? Bom, quando eu era pequena, eu tive uma professora de biologia que falou uma frase marcante na minha vida, que foi que não adiantava a gente pensar e dar muitas ideias, porque existem milhares de cientistas no mundo e provavelmente um já pensou naquilo e isso não aconteceu porque não deu certo. E aquela frase que, na verdade, foi para desmotivar, me motivou a seguir essa carreira, a entrar nessa carreira para provar que ela estava errada. A mensagem que eu deixo para novas cientistas, novas biólogas que estão ali entrando, que estão pensando em entrar, é que nem se a gente juntasse todos os cérebros, todas as mentes do mundo, a gente conseguiria descobrir tudo, a gente conseguiria responder todas as perguntas que estão por aí. Então, a criatividade, o pensamento nunca é demais. E se eu puder influenciar novas pessoas a seguirem essa carreira, a entrarem nesses cursos, a entrarem principalmente na Unesp, eu vou fazer, porque foi uma experiência e está sendo uma experiência maravilhosa na minha vida. Eu acho que tem que ter muita resiliência, tem que ter muito... Tem que se lembrar muitas vezes daquilo que você está fazendo, quanto isso é importante. A sua pesquisa é importante, quando ela pode influenciar. A gente nunca sabe quanto a nossa pesquisa vai chegar para aquele que lê. Ocupem todos os lugares possíveis, né? Sejam extremamente conscientes do seu valor, extremamente conscientes do seu direito, né, a ocupar da forma mais plena possível todos os espaços de que a universidade dispõe. Eu gostaria de deixar o recado de que elas continuem, de que elas trabalhem, que eu trabalho pela diversidade, eu trabalho pela ideia de que todos têm direito à universidade pública, que é paga pelos impostos de todos, que há espaço para todos e que a gente deve se apegar ao direito que nós temos. Eu estou aqui porque muitos atrás de mim lutaram. E que não pare por aí, né? Se for realmente a pessoa se encontrar aqui no curso, aqui, que ela procure, né, em frente e realizar o sonho dela. Eu me lembro no meu discurso de transmissão de posse para o diretor Dario, fazia parte do meu discurso duas analogias importantes. Como as mulheres odiadas são representadas pela figura da Medusa. Elas devem ser silenciadas, elas devem ser decapitadas. Porque se elas olharem muito para suas vítimas, as suas vítimas são petrificadas. Então é um monstro a ser combatido. E a história da Medusa é muito interessante, eu sempre conto e gosto de falar dela. A Medusa foi violentada por Poseidon. Ela sofreu uma violência sexual por Poseidon. E ela foi condenada por Atena a ser um monstro. E ela foi isolada por Atena, por ser um monstro, porque ela seria culpada da sua própria violação sexual. Então, esse mito da Medusa, para mim, é muito significativo. Ocupem os seus espaços, mas ocupem os seus espaços garantindo as suas identidades. Saibam que vocês têm um desafio muito grande, apenas por ser mulher. E se escolherem assumir, né, a sua figura, principalmente feminina, e eu acho que é isso que deve ser feito, você reconhecer e agir enquanto mulher, você reconhecer que é mulher e ter a possibilidade de falar com todas as características inerentes a uma mulher, sem precisar
se masculinizar para ser ouvida, sem precisar se colocar num papel, né, de submissão, principalmente discursiva, para ser ouvida. Sair do estereótipo de que uma mulher na academia ela não é capaz totalmente como um homem. Mostrar que sim, nós podemos ser mulheres, nós podemos ser mães, escolham, sejam o que vocês quiserem, né? Mas sejam mulheres. Eu acho que é isso. Uma coisa não pode invalidar a outra.